Amém? Agora sim, tivemos uma pequena falha técnica aí, mas agora nós estamos reconectados, amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez pedir graça, misericórdia em todo o processo dessa transmissão, sabendo, Senhor, que o nosso interesse aqui é ensinar a Tua palavra. Por isso, Senhor, traga sabedoria e graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós começamos domingo passado um estudo em Colossenses, né? E nós falamos que nós iríamos buscar do Senhor. E eu senti muita paz em continuar vendo os próximos versículos, que é o que nós vamos estar fazendo agora. Colossenses, como eu falei, tem muito a ver com os dias atuais, justamente porque, se você for ler todo o capítulo 2, eu te convido a ler o capítulo 2, você vai ver que Paulo ele vai, em um determinado momento, praticamente levantar questionamentos sobre uma série de cultos emotivos, né? Cultos regidos apenas por visões e interpretações fora da palavra de Deus. Ontem, ainda discutindo um grupo teológico, eles estavam argumentando sobre o lugar da fé e o lugar da razão. E eu disse, a maioria, alguns meus ex-alunos, né, eu disse assim que essa é uma questão muito cruel, tá? Porque nós temos o lugar da fé, e o lugar da fé ela é particular, ela é individual, porque a experiência é individual. E às vezes o pecado ou o erro é quando nós tentamos dogmatizar uma experiência nossa. Vamos supor, eu estava orando, eu tive uma visão, eu tive uma sensação realmente da presença de Deus com seus anjos ao meu redor, e porque eu estava ajoelhado para o norte ou para o sul, ou se eu estava sentado numa cadeira Y, ou se eu estava com a Bíblia nas mãos, então eu faço daquilo como se fosse uma transmissão celestial. Então aquilo passa a ser um modus operandi. Eu preciso, todas as vezes que eu for orar, querer ver anjo, eu tenho que fazer aquele ritual. Tá? É assim que acontece a construção do misticismo. É quando eu pego uma experiência minha, que é particular entre eu e Deus, é uma manifestação entre eu e Deus, e eu quero dogmatizar. Exemplo, quantas vezes, até domingo passado, nós tivemos uma experiência tremenda com anjos na igreja, e eu falo, as pessoas estão tendo essas visões, pessoas estão tendo essas percepções, mas não existe uma obrigatoriedade de toda a igreja ver, e toda a igreja tem que passar por aquela experiência. É claro que o desejo do pastor seria que todos passassem, até porque essas experiências, quando elas têm uma igreja que está solidificada, baseada na palavra, essas experiências elas servem, né, de plataforma para nós enfrentarmos uma série de situações do dia a dia. Então, quando nós falamos, tá, da mistificação, da dogmatização da experiência, nós precisamos entender que Paulo escreveu aos Colossenses. Paulo ele teve experiência, Paulo teve visões, Paulo nunca foi contra essas visões. E do outro lado, algumas pessoas tentando racionalizar a experiência, dogmatizar, né, de uma forma cartesiana, né, cognitiva, as experiências, eles até forçam os textos de Paulo. E é interessante que pessoas que querem dizer que a razão deve prevalecer sobre a fé, eles usam o texto de Paulo. Pessoas que querem dizer que a fé deve sobrepor sobre a razão, usam o texto de Paulo. Aí você pergunta, mas então tá, o risco é grande, como que nós fazemos? É isso que a palavra de Deus ensinou, e Jesus Cristo falou, vocês precisam entender que existe o poder de Deus, mas existem as Escrituras. E temos que buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, amado, nós só vamos avançar quando os nossos corações se submeterem ao trono da graça. Porque nós queremos ter experiência, e eu vejo um monte de pessoas falando de experiências sem base e com uma vida totalmente fora dos padrões. Então, é aquela pessoa que está em pecado, ela está em adultério, mas em vez dela ter a Bíblia Sagrada, em vez dela buscar ler, aprender com os textos sagrados, ela vai para aquilo que nós chamamos de caixinha de promessa. Então, é claro que ali não vai ter nenhuma acusação. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Tá? Então, o capítulo 2, os versículos que eu escolhi, né, o 6 e o 7, tá? Tá aí para vocês seguirem. Eu faço questão de ler aqui na Bíblia. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele,
nele radicados e edificados, ou sobreedificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Tá? Hoje nós queremos falar só com esses dois versículos. Tá? Paulo, ele fala assim, ó, ele já começa dizendo o seguinte, ó, vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, é como se a nossa vida estivesse uma bagunça. E ele vai pegar essa construção e trabalhar e organizar essa questão cognitiva em nós. Paulo fala assim, olha, eu sei que vocês... Porque, vamos trazer para os dias atuais, é como se Paulo estivesse falando assim, ó, eu sei que tem pessoas que estão acostumadas na fé, eu sei que tem pessoas que frequentam a igreja, só por frequentar a igreja já acham que são cristãos e herdarão o reino dos céus, mas Paulo falou, não, nós precisamos entender algumas questões, nós precisamos entender que a coisa tem uma harmonia, nós precisamos entender que nós precisamos andar nele, arraigado e sobreedificado. Então, para Paulo, a partir do momento que você recebeu, né, e ele fala muito forte essa palavra aqui, recebestes, tá, ao Senhor Jesus, e aí ele vai trabalhar, você precisa então aprender a andar nele, mas não é simplesmente andar por andar, e a Paulo fala assim, nós precisamos aprender a andar arraigados, tá? Nessa versão que eu li para vocês, por isso que é interessante trabalhar as versões, tá? Radicados, que é a palavra que nós vamos estudá-la, que tem essa etimologia nessa expressão, estarmos arraigados. E Paulo vai falar assim, sobre edificados. Então, para Paulo, tá? E é muito importante que você guarde essa palavra, resultado de vida, porque nós vamos encerrar o slide com essa palavra. Nós vamos construir um estudo hoje para nós chegarmos e entendermos o que é para Paulo um resultado de vida cristã. Tá? Porque quando você vai para os profetas menores, é muito importante isso, os profetas menores, o livro de Isaías, tá, era muito lido na sinagoga, mas os profetas menores eram estudados pelos rabinos. Então a grande probabilidade que Paulo estudou e conheceu os profetas menores é muito grande. Nós entendemos que Paulo deu ênfase à Torá, sim, tanto é que Deuteronômio é o livro-chave de Romanos. Eu sempre brinco em sala de aula, já comentei muitas vezes na Monte Hebron, se você pegar o livro de Romanos e começar a ler Romanos junto com Deuteronômio, é incrível, porque eles se entrelaçam. Tá? Então, e Paulo também leu muito o profeta Isaías, por isso que Paulo entendeu a questão do messianismo. Mas quando Paulo pega tudo isso, ele também estudou os profetas menores. E nos profetas menores, nós vamos encontrar muito essa questão do resultado de vida. Porque aquele grupo, na época dos profetas menores, nós estamos falando de uns 400 anos antes de Paulo, tá? Eles fundamentaram toda a sua fé, toda a sua caminhada com Deus numa expectativa só. A expectativa de que toda a questão da caminhada de Deus e da vitória se baseava no templo. Eles santificaram, eles espiritualizaram, eles mistificaram, eles totemizaram o templo. Então eles acharam que porque eles tinham um templo, nada poderia acontecer. E Deus fala, não, não é nada disso. Eu quero o coração de vocês. Por isso que Amós é um livro que vai bater de frente, onde Deus fala o seguinte, por que vocês estão fazendo esses cultos? Eu não pedi nada disso. Como o senhor não pediu? O senhor pediu lá em Levítico. Não, eu pedi para vocês rasgarem o coração de vocês. O que vocês estão fazendo é um culto litúrgico. Eu não quero isso. Então, Paulo entendeu que a igreja de Colossenses, como a igreja Monte Hebron, ela precisa estar fundamentada nessas 4 verdades. Tá? Primeiro, nós recebemos, precisamos entender o que nós recebemos. A partir daí, nós precisamos aprender a andar nele, mas não é andar de qualquer jeito, é andar raizado ou arraigados, tá? E, como resultado, sermos edificados ou sobreedificados. Então, quando Paulo começa esse pensamento, geraria em nós esse resultado de vida. Tá? Então, veja aqui, Paulo vai trabalhar o seguinte, então, você recebe para andar, porque você tem o Senhor Jesus Cristo, mas você anda enraizado e você anda sobreedificado. Então, a primeira questão aqui que nós precisamos talvez entender é o que Paulo quer dizer sobre receber. Então, para Paulo, ao recebermos a Jesus Cristo, nós nos tornamos cidadãos dos céus e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ponto número 1. Tá? Pastor,
eu corro o risco de perder a salvação? Se você estiver fundamentado na palavra de Deus, meu querido, e agir segundo os princípios da palavra de Deus, você não perde. Segunda questão muito forte, uma pessoa que realmente se converteu, ela nem questiona se ela vai perder, porque ela não quer nem pensar na probabilidade de perder, ela quer avançar, ela quer crescer, ela quer andar nele. Então, quando eu vejo pessoas preocupadas se perde ou não perde a salvação, eu fico preocupado se essa pessoa alguma vez teve a salvação. Não é simplesmente uma vez salvo, sempre salvo, mas uma vez verdadeiramente salvo, esta pessoa, eu e você, recebemos o selo do Espírito Santo. Se você continuar lendo Colossenses, desculpa, você vai ver que já no capítulo 2, Paulo fala o seguinte, olha, o meu nome, o seu nome, os nossos nomes foram escritos e cravados naquela cruz. A nossa dívida do pecado, a nossa redenção foi cravado lá naquela cruz. É isso que o mundo espiritual entende e nós não entendemos. Como eu falei no primeiro estudo de Colossenses capítulo 1, o mundo espiritual conhece muito mais a palavra de Deus do que nós, cristãos. Então, assim, nós às vezes somos levados e bombardeados a vivermos um medo, tá, que não procede daquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas. Tá? Então, nós precisamos entender que a partir do momento que eu tenho essa convicção, e é essa convicção que deve me levar a viver diante de qualquer frustração, qualquer provação, ou qualquer outra questão que Deus queira colocar. Quem acompanha as mídias, né, você sabe que houve o falecimento de uma cantora, não vamos citar os nomes aqui, né, mas onde ela morreu consequência do corona, do Covid-19, né? E aí, uma enxurrada de pessoas na página dela, no Instagram, começaram a bombardear. Ué, mas onde está o poder da fé? Ué, aonde estão os pastores que curam? Ué, crente não era blindado? Porque ela uma vez usou e usava esta frase, que nós cristãos somos blindados. Amado, a perspectiva do mundo é uma perspectiva secular. Eu sei que aqui ninguém quer morrer. Só que Paulo ele vai falar para Timóteo, daqui a pouquinho, porque é esse momento que acontece lá na prisão, Paulo fala assim, Timóteo, eu combati o bom combate, eu tenho só uma certeza. É claro que eu quero viver, e Paulo fala isso, mas se eu morrer também, eu sei para onde que eu vou. Talvez é essa certeza de sermos cidadão dos céus e termos o nosso nome escrito no livro da vida, que deveria nos colocar acima desse triunfalismo. Eu não questiono o que essa cantora fez, porque eu também creio, eu determino, eu declaro, e eu tomo posse da cura. Eu tomo posse e eu declaro que sobre a Monte Hebrão nenhuma ovelha perecerá debaixo desse Covid. É a minha oração. Agora, Paulo entendia também aquilo que o Senhor falou quando ele vai questionar Deus, porque Paulo também questionou. E é interessante isso que a Bíblia registra homens questionando a Deus como Abacuque, como Jeremias, tá? Como Isaías, tá? Como Ezequiel. A Bíblia deixa claro e permite que as pessoas possam colocar e abrir o seu coração. Aí Paulo, quando vai questionar Deus, Deus lança uma pergunta para ele, né? A minha graça te basta, Paulo. Então, a graça do Senhor nos basta, porque nós temos um nome escrito no livro da vida. E isto é o que nós recebemos. Isto é o Senhor Jesus da minha vida. A partir daí, meu amado, eu preciso entender o que Paulo está falando. E a palavra andar nele, que é a palavra perioikos, que significa ficar próximo, fazer da caminhada um estilo de vida. É a mesma etimologia da palavra peripateu que nós estudamos semana passada, só que peripateu é mais assim, está mais próximo do estilo de vida, só que essa palavra é você caminhar próximo dele. Eu gosto muito de fazer uma analogia que o primeiro pecado de Pedro, ou no processo de negação, né? Ele não tinha negado ainda, mas o primeiro erro dele, vamos colocar erro, o primeiro erro dele foi quando ele, em vez de estar lá, no lugar que ele deveria estar junto com os outros discípulos, apóstolos, ele vai no pátio dos gentios. Não é uma questão de racismo, mas ali não era o lugar de Pedro. Pedro estava no lugar errado.
Tá? A hora poderia até ser certa, muitas pessoas estavam no templo. Então, às vezes você estar no lugar errado faz toda a diferença na sua caminhada de fé. Tá? Então, quando Paulo fala assim, Silas, não é você simplesmente andar, né, crendo, vivendo os princípios da palavra, né, pregando a palavra, mas é você estar próximo dele. Em outras palavras, esse estar próximo dele é uma consequência de uma caminhada de oração, de uma caminhada de louvor, de adoração. Meu amado, o maior ciúmes que o diabo tem da igreja, presta atenção, igreja, é a adoração. O diabo não está preocupado com estudos bíblicos, não, meu amado. Porque ele muitas vezes cria erros teológicos nesses estudos. Mas a adoração, tá? A adoração era o que ele sabia fazer. A adoração mexeu com o narcisismo do diabo. A adoração era o que ele desejava. E é por isso, talvez, que o projeto de louvor, equipe de louvor, levitas, grupo de adoradores, não importa o nome, se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nesse narcisismo satânico. Nós caímos e achamos que a nossa unção é a nossa unção. Eu sempre falo para os músicos que vêm conversar comigo, eu dou aula na faculdade de música, e eu falo isso lá, que muitas vezes você está em casa adorando a Deus, e você escuta um cântico, aquele cântico falando no teu coração, não necessariamente falar ao coração da igreja. Para falar ao coração da igreja não é o cântico, mas é o quanto que a igreja se abre para aquele momento de adoração. Então, a adoração é algo que o diabo cobiça na vida dos irmãos. Agora, a adoração não é apenas estar lá cantando. Adoração, e Paulo vai falar isso aos Filipenses, Paulo fala isso aos Gálatas e Paulo fala aos Colossenses. É um reconhecimento da bondade de Deus, mas é um reconhecimento de que verdadeiramente existe gratidão. Existe gratidão. Olha o céu de hoje. O céu hoje está aquele céu, né, maravilhoso. Olha a lua esses dias. Eu estava quinta-feira lá na igreja, sexta-feira lá na igreja, me ligo. Uma pessoa que sabe que eu amo ver a lua. Pastor, o senhor já foi ver a lua? Aí eu parei o que eu estava fazendo, pedi licença para quem estava lá, eu fui lá ver. Porque eu olhei aquilo lá e falei, Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor. Eu não ajoelhei para adorar a lua, não, meu irmão. Mas eu falei, Senhor, eu quero ficar próximo de Ti, que é o Criador de todas as coisas. Eu quero andar nele, eu quero viver essa verdade, eu quero buscar essa verdade. E aí Paulo fala assim, mas Silas, não é apenas andar do lado dele, a palavra arraigados, epoikodomeu, que significa fundamento, base para construir. Tá? Essa palavra kodomeu também significa raiz de uma planta ou de uma árvore. E vocês sabem que a raiz é tudo. E a raiz nem sempre se vê, mas o resultado que ela assimilou, né, em toda a questão botânica, tudo aquilo que ela assimilou é mostrado. Por isso que nós falamos, pelos frutos conhecereis, vem dessa ideia, dessa etimologia. Paulo estava questionando, porque Paulo vai falar isso, Tiago vai falar isso, João vai falar isso também. Jesus Cristo falou muito sobre isso, sobre o nosso testemunho, para nós sermos luz, tá? Porque as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão questionando o nosso dia a dia, as pessoas estão olhando e dizendo, o que vamos esperar dali? Porque, amado, eu concordo quando a mídia não compreende, eu entendo, mas eu concordo quando muitos pregadores dizem que a igreja é um lugar secreto, a igreja é um refúgio, é o templo físico que eu estou falando em primeiro lugar, tá? Mas também eu entendo, meu amado, que essa pandemia trouxe um paradigma novo, um modus operandi que nos está fazendo operacionalizar a nossa fé dentro das nossas casas. Eu sei que nós não queremos ficar nesse comodismo, mas eu gosto muito de uma frase, né? Se eu não me engano foi John Piper, que colocou assim, né? Ele faz uma analogia, onde ele coloca assim, se o diabo tentou parar a igreja ou fechar as igrejas através da pandemia,
Deus abriu uma igreja em cada casa. Deus multiplicou esse entendimento de que eu e você podemos cultuar. Por isso, amado, que quando eu percebo pessoas que não estão online no momento do culto, ou que deixam para ver depois por uma facilidade, a não ser que seja uma coisa pontual, mesmo que tivesse culto, ela não conseguiria estar lá, mas por uma questão cômoda. Entendam bem, amado, não é um peso, mas eu falo, caracas, quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos valores? Ah, pastor, mas o senhor está falando de valores? Assim, estou falando de valores. Porque um dos valores na palavra de Deus é a comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom, quão suave, quão precioso é para o Senhor. Porque, amado, relacionamento e comunhão é resultado de vidas quebrantadas. Vidas que não foram quebrantadas, elas guardam mágoas, elas são orgulhosas, elas são vaidosas. Essas vidas não conseguem relacionar, a não ser com elas mesmas. O narcisismo delas é tão grande que elas conseguem relacionar só com elas. E olhe lá. Não tem pessoas que se cansam dele mesmo e cometem suicídio? Então, quando Paulo fala sobre as nossas bases, eu te lanço essa pergunta: qual é a sua base bíblica? Quais são os seus valores bíblicos? Qual é a tua ética, né, comportamental? Entenda o que eu vou falar, meu amado. Uma pessoa que não precisava e não se encaixava naquele pacote de R$ 600 do governo, mas simplesmente pelo valor monetário, foi lá e fez. Qual é a diferença desse cara com aquele senador político corrupto? Valores. Valores. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Foste fiel no pouco, infiel no pouco, eu sei que no muito você também será. Tá? Esse é sério. Porque às vezes nós queremos orar para Deus tirar a corrupção do país, e talvez essa corrupção está dentro de nós em pequenas situações. Eu, humanamente falando, gostaria de receber R$ 600? Gostaria. Eu me encaixei quando eu fui ver lá? Não. Então não. Então eu não faço. Se você fez, meu amado, peça perdão para o Senhor. Porque mesmo que você não queira, você contribuiu por mais um quadro de corrupção. Eu não estou pegando pesado, eu estou te alertando. Porque, amado, eu creio que essa base da igreja foi construída e reconstruída nessa pandemia. E eu creio, meu amado, que a igreja do Senhor Jesus Cristo voltará mais forte do que nunca. E eu quero ver Monte Hebron fazendo parte desse movimento. Então nós somos arraigados. Aí Paulo fala assim, nós somos sobreedificados ou edificados em algumas versões, que a palavra bebaiou, que significa criar a raiz, está fortalecida. É quase igual ali. Só que a partir do momento que eu tenho raízes sólidas, é aqui que passa a ser a diferença, automaticamente eu começo a demonstrar o que está dentro do meu coração. Quando Jesus fala assim, a boca fala do que o coração está cheio, é essa a ideia. Quando o meu coração está cheio da palavra de Deus, quando o meu coração está cheio da certeza, das convicções, é isso que a minha boca vai falar. Mesmo que no momento de fraqueza, de incerteza e de medo, saia algo torto, mas imediatamente, opa, Senhor, eu brinco, né, Senhor, eu recolho essa palavra, peço perdão por ela. São essas atitudes que devem fazer parte do meu testemunho. As pessoas não estão preocupadas com o nome da sua igreja. As pessoas não estão preocupadas com a liturgia da sua igreja. Pode ter certeza, as pessoas estão preocupadas se você vive e se a sua igreja é uma igreja onde se prega a palavra de Deus. Nós temos tido algumas experiências gostosas, que eu já compartilhei em outras situações ali no Monte Hebron. Para mim é gostosa. Ali passou um ponto de referência. Pessoas vão buscar cestas, pessoas vão pedir ajuda, ok. Mas pessoas sabem que ali, às vezes, eles vão perguntar coisas do bairro.
E o comentário é, se ninguém sabe, o pastor sabe. E a igreja Monte Hebron, naquele local, caiu na graça do povo. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, leia lá. E caía na simpatia do povo. Meu amado, eu já vi pessoas repudiarem a igreja, negarem a igreja, mas nós caímos na simpatia do povo. Sabe por quê? Porque eu creio nessas raízes. Eu creio que essas raízes fortalecidas vão mostrar algum fruto. E o que a igreja Monte Hebron está mostrando e vai mostrar, essa semana uma pessoa de fora me pediu oração. E ela disse assim, de fora da cidade, e ela disse assim, eu sei que a sua intercessão ora, porque algumas coisas a minha mãe pediu e eu sei que foram atendidas. Olha que coisa tremenda, meu amado. Olha que testemunho. Olha que verdade. Então, o que nós estamos mostrando vai conectar com aquilo que é a nossa raiz. Então, vamos entender de uma forma mais prática o que Paulo está dizendo. Paulo caminha na seguinte questão, tá? Eu preciso aprender a andar com raízes, eu preciso aprender a ser edificado e eu preciso continuar na fé. Então, para Paulo, essas três questões aqui são sólidas e é resultado desse andar. Então, é esse andar aí que vai fazer, então, o meu dia a dia. Mas por que eu ando? Porque eu recebi. E o que eu recebi? A salvação. A nova criatura em Cristo que Paulo fala. As coisas renovadas que Paulo fala. Então, quando você começa a entender isso, meu amado, com raízes confirmadas na fé e edificados, você precisa entender que essas questões, essas bolinhas vão fazer parte de um testemunho onde as pessoas vão perceber essa grandeza. E as pessoas vão perceber que essa verdade, ela é tão tremenda que ela vai me levar a uma maturidade espiritual. Então, maturidade espiritual, em primeiro lugar, é o alvo de todo cristão. Qual que é o meu alvo? Ser semelhante a Cristo. Amém. Que, em outras palavras, é uma maturidade espiritual. Um cristão com maturidade espiritual, meu amado, ele não fica tendo altos e baixos. Um cristão com maturidade espiritual, ele pode até enfrentar a adversidade, mas ele sabe quem é o seu Deus. Um cristão com maturidade espiritual, por mais que ele não consiga enxergar, entender, mas ele descansa na soberania desse Deus, ele descansa na certeza que esse Deus está no controle de todas as coisas. Ele descansa nas convicções, não triunfalistas, mas certeiras. E por serem tão certas, ele tem declarações proféticas, ele tem palavras proféticas, ele é alguém que se posiciona sim, porque ele sabe quem é o seu Redentor. Então, a maturidade espiritual é o meu alvo e o teu alvo. A verdadeira maturidade desemboca na obediência. Então, nós não podemos também falar em maturidade espiritual se nós não falarmos em obediência. E obediência aos princípios da palavra de Deus, obediência aos fundamentos da nossa fé cristã, obediência no nosso caminhar do dia a dia, em todas as áreas. Em todas as áreas. Há princípios, ética de comportamento bíblico, que Paulo vai traçar em Gálatas, uma outra carta que ele escreve nesse mesmo período, que também foi escrita da cadeia ou da prisão, que Paulo fala sobre fofocas, intrigas. Ele vai falar sobre bebedeiras, ele vai falar sobre que ele vai chamar de fruto da carne, sim, mas ele vai falar sobre fofocas, intrigas. Provérbios diz que aquele que é fofoqueiro derrama sangue inocente e é coisa abominável ao Senhor. A palavra abominação vem da etimologia de causar nojo, tá? De causar vômito. A igreja de Laodiceia recebe a mesma sentença. Então, maturidade espiritual é, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Uma das frases que eu sempre faço quando eu saio de casa, estou indo a caminho da igreja, eu não faço essa oração de madrugada, nem de manhã, mas eu faço
99% das vezes eu faço, para não dizer 100%, mas ultimamente tem sido 100%. Quando eu estou a caminho da igreja, eu ponho sempre um louvor de adoração em hebraico. Eu brinco, Deus, eu vou cantar na língua que o seu filho falava, né? Eu vou ouvir, né, a adoração na língua que o seu filho falava. E eu falo com o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, hoje é mais um dia, me ajude a vencê-lo, sendo um cheiro suave. Me ajude a vencer as tentações. Me ajude a vencer qualquer artimanha da minha alma. Da minha alma. Não estou nem falando do diabo, da minha alma. Porque se a minha alma estiver fortalecida e o meu espírito conectado com a tua palavra, eu vou ter autoridade para repreender principados e potestades. Mas que eu possa terminar esse dia, Espírito Santo, chegando em casa e dizendo, foi bom, né? Foi bom esse dia de hoje. Eu quero ver um sorriso estampado. Domingo passado nós tivemos uma visão, aliás, eu tive uma visão que eu nunca tinha tido na minha vida. Anjos brincando ali no salão da igreja. Cirandando, na hora do louvor. Pastor, mas isso não está... Amado, que coisa tremenda. E quando eu vi aquilo lá, e eu tenho caminhado todo, de segunda a sexta, estou dando 10 voltas ali, naquele local, e eu vou orando, e eu vou dizendo, Senhor, que os teus anjos estejam presentes. Mas eu sei que é consequência da minha obediência, da sua obediência. Por isso, entenda isso, amado. Maturidade espiritual é medida pelo conhecimento e pelo amor. Conhecimento daquilo que Deus espera, conhecimento daquilo que Deus deseja, mas também pelo amor. Pelo amor. Nós estamos tendo a graça de receber cestas de pessoas, 90% de pessoas fora da igreja. Pessoas que vão lá, que eu atendo, e eles perguntam se eu preciso de alguma coisa, eu falei, cesta básica. No mês passado nós distribuímos 17 cestas, te falei isso. Hoje, nesse mês nós já distribuímos umas 14 cestas, faltam 3, faltam 2 cestas para segunda ou terça-feira, mas eu sei que Deus proverá. Mas como é gostoso, e isso é uma das coisas que se fala ali naquele local, essa igreja, olha a frase que uma pessoa falou para não identificar lá, vocês não pedem, vocês dão. Olha que coisa tremenda, meu amado. Saber que nós somos uma igreja conhecida pelo amor, que eu e você possamos ser conhecidos pelo amor. Se você não pode contribuir com uma cesta, se você não pode ofertar, as suas orações são ofertas. Não estou falando de dízimo, porque dízimo é de Deus. Tá? Mas as suas ofertas em amor. Seja fiel em ofertar as suas orações, seja fiel em ofertar a sua adoração, seja fiel em ofertar, tá, a sua presença no culto. Senhor, alegrei-me quando disseram, eu estou indo na tua casa. Faça dessas coisas pequenas grandes para Deus. Porque às vezes são coisas pequenas que fazem uma diferença enorme no mundo espiritual. Nós precisamos avançar nisso. Então, maturidade espiritual não é apenas para uma minoria privilegiada, mas é o propósito de Deus para todos os seus filhos. Ela é imperativa para mim e para você, Montebrão. Ela é imperativa. Não tem como escapar dela. E eu quero que você entenda que essa é uma verdade que eu e você precisamos avançar. E, para nós estarmos encerrando, hoje vai encerrar mais cedo, pelo que eu vi, nela abundando em ação de graças. Então Paulo fala o seguinte, Silas, você tem que aprender a andar nele, enraizado nele, mostrando os seus frutos, né, edificados, tá? Mas você tem que superabundar em ações de graça. Uma das questões que ontem eu estava discutindo com um psicólogo lá do Rio de Janeiro, teólogo, no grupo, né? E uma das questões que a psicologia tem falado, eu psicólogo também, e o coaching tem falado, e outras neurolinguísticas, né, sobre a questão da gratidão, Só que, amado, quando Paulo fala dessa gratidão, Paulo não está falando de uma gratidão
apenas como um ponto de equilíbrio da nossa alma, das nossas neuroses, né, na cura, como tem sido propagado. Paulo está falando da gratidão de eu e você entendemos que todas as coisas é dele e por ele e para ele. Tanto é que ele fala isso em Colossenses. Todas as coisas dele, por ele e para ele. Nele foram fundamentadas todas as coisas. Então, é aquele momento, meu amado, que você entende que por mais que você tenha um emprego fantástico e ganha bem, você vai ser grato entregando o seu dízimo, porque você sabe que é do coração de Deus, que é a boa e poderosa mão do Senhor. Isso é gratidão. Tá? Por mais que você tenha conseguido comprar um patrimônio enorme, você olha para aquilo lá e você diz, foi o Senhor que fez. Hoje de manhã, quando eu saí para correr cedinho, né, porque uma família da Monte Abrão aqueceu as minhas pernas, está sendo bacana, com amor e carinho, né? E eu estava vendo esse céu de brigadeiro quase, né? Não é tão de brigadeiro, porque tem algumas nuvens, né? Mas esse céu azul, assim, parece que pintado, um nanquim, um quadro. E quando eu cheguei praticamente lá no finalzinho que faz essa curva, eu olhei aquilo lá e falei, Deus, eu te dou graças, porque o Senhor preparou toda essa natureza, todo esse ambiente, todo esse local. Eu agradeço a Deus aonde eu moro. Deus escolheu, né? Eu brinco com os meus alunos que estou numa montanha. Se você duvida, para o teu carro na Irapuru e suba a Acácias ou a das Rosas ou qualquer outra ali que está ao redor da minha casa. Você vai ver se eu não moro no morro. Cansa, dói as pernas. Então eu literalmente moro no monte e eu oro no monte toda a madrugada. E eu sou pastor da Monte Hebron, porque Deus é bom. Então quando Paulo vai dizer isso aqui, Paulo vai usar a palavra perisseu, que significa ter em excesso. Paulo fala assim, Silas, você precisa andar nele, mas tenha em excessos o quê? Paulo, a eucharistia ou eucaristia, né? Que significa ser grato. Paulo fala assim, ó, eu e você precisamos ter em excesso, sabe o quê? Gratidão. Olha que coisa linda, amado. Eu e você avançarmos no nosso caminhar com Deus, cheios da convicção de que maior é aquele que está em nós, cheios da convicção de que Ele vai na nossa frente, abrindo as portas, cheio da convicção que mal algum, para alguma chegará a nós, cheio dessas convicções. E se caso alguma coisa acontecer, eu sou grato porque Ele sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Quando, desde o ano passado, aliás, alguns anos atrás, muitos profetas no mundo inteiro, alguns são conhecidos, outros não, mas começaram a falar e a olhar para o Brasil e dizer: é o momento do Brasil, é o momento do Brasil, é o momento do Brasil. E Deus mostrando que chegou o tempo do Brasil. Você acha que essa pandemia que o diabo tem levantado, tentando atrasar o plano de Deus, Deus já não sabia? Será que Deus já não sabia que a única coisa que Ele espera, e Ele sabe se você está correspondendo ou não, seria um posicionamento e não olhar para essas coisas, mas sermos gratos, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Sermos gratos, porque cremos que essas promessas virão e se cumprirão, como diz aquele cântico, né? Eu não morrerei sem ver cumprido as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu sou grato, Senhor, eu sou grato a Deus, eu sou grato a tudo que Deus faz, porque eu ando do lado dele. E eu te convido, nessa semana, leia Colossenses, aprenda a andar do lado dele. Aprenda a não ser levado por fábulas, porque ele vai falar isso, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, né? Porque muitos serão enfraquecidos por fábulas. Paulo fala isso aos Colossenses. Não deixe a sua fé ser enfraquecida por fábulas, mas fortaleça a sua fé na palavra do Senhor. Amém? Às vezes tinha domingo que nós acabávamos mais cedo mesmo, ao longo, mas quando todo mundo participava, era pouco o nosso tempo. Saudade desse tempo. Amém? Vamos estar orando? Senhor, mais uma vez queremos declarar: Santo, Santo é o teu nome.
Agradecemos por esse céu maravilhoso, Senhor, te agradecemos por esse tempo. Somos gratos pela tua misericórdia, somos gratos pelos teus livramentos, somos gratos pela tua redenção, somos gratos pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Somos gratos pela saúde que o Senhor tem nos dado e somos gratos, Senhor, pela tua soberania na história. Não são decretos municipais, não são decretos estaduais, não serão decretos federais que se colocarão acima dos teus decretos. Não, Senhor, teus decretos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida de cada filho teu, que o Senhor me deu o privilégio de ser pastor, que congrega a Igreja Evangélica Monte Hebron, sobre a tua igreja em Uberlândia, em Minas, no Brasil, Senhor. Os teus decretos estão acima dos homens. Paulo fala aos Efésios que o teu trono está acima de principados e potestades, Senhor. Então eu declaro para a Igreja Monte Hebron que não serão decretos municipais, nem estaduais, nem federais, que abrirão as portas, que trarão as riquezas, e que trará a bênção, mas serão os teus decretos sobre nós. E nós cremos que os teus decretos já está estabelecido. E nós cremos nas tuas promessas, porque o Senhor disse, eu tenho um pensamento de prosperidade para vocês. E nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Deus abençoe em nome de Jesus.